Boa tarde para todos. Tudo bem com vocês? Já estudaram muito hoje? Ah, ótimo. Então, sobrou um pouquinho de energia aí? Então, vamos usar esse resto de energia que tem aí. Qualquer coisa, põe para recarregar aí. Olha, a gente está reforçando aqui. Não venha fazer o seu lanche no auditório, tá? Evitem comer no auditório para evitar a presença de inseto para comer o resto de comida que a gente deixa por aqui. Bom, na aula passada estávamos estudando, vamos ver aqui os slides, cálculo das funções vetoriais. Vamos revisar rapidamente o que a gente viu. A gente falou de limite de função vetorial, como é que se calcula o limite de uma função vetorial. Tem uma função vetorial n-dimensional, o que significa isso? É um vetor. As componentes desse vetor são funções de uma variável real, valores reais. Aí eu quero calcular o limite dessa função vetorial em um ponto A, no qual ela esteja definida na vizinhança desse ponto. E como é que eu calculo esse limite? É simplesmente eu calcular o limite de cada uma das funções componentes, certo? Então, o limite de uma função vetorial é uma outra função vetorial, tá? Perdão, é um outro vetor, porque aí vai ser num ponto, eu vou ter os valores, que as componentes são exatamente os limites das funções coordenadas, certo? E aí a gente falou também de continuidade de funções vetoriais. Quando é que uma função real é contínua num ponto? Quando o limite existe e é igual ao valor da função nesse ponto, né? E essa mesma definição se aplica para a função real, a função vetorial. Quando é que uma função vetorial é contínua em um ponto? O limite dessa função vetorial existe naquele ponto e é igual ao valor da função no ponto, né? Aí a diferença aqui é que eu vou calcular o limite de uma função vetorial. E como é que eu calculo o limite de uma função vetorial? Calculando o limite de cada uma das funções coordenadas, tá? Então, essa função vetorial vai ser contínua num ponto se o limite da primeira função coordenada for contínuo igual ao valor da função no ponto. O limite da segunda for também igual ao valor da função no ponto. E assim sucessivamente. Ou seja, se cada uma das suas funções componentes são funções contínuas, né? Então, calcular limite de função vetorial é calcular o limite de cada uma das funções coordenadas. Verificar se uma função vetorial é contínua é verificar se cada uma das funções coordenadas são contínuas. E a mesma coisa vale também para a derivada, né? Vimos a definição de derivada, ela é análoga à definição de derivada para funções reais. Então, a derivada numa função vetorial, num ponto, aí a derivada, essa daí é a derivada de função escalar, né? Mas veja que a definição de uma função escalar, a derivada dela num ponto é o limite desse quociente, né? Que a gente, isso aqui, para a função escalar, nada mais é do que o coeficiente angular da reta secante, que passa pelos pontos de coordenada t, x1 de t. E outro ponto, t mais h, x1 de t mais h, né? E aí a definição de derivada de função vetorial é a mesma coisa, ó, derivada de função real, derivada de função vetorial. Tem diferença? Não, só que aqui eu estou fazendo, calculando esse quociente aqui, é a função real, e aí eu estou dividindo por um escalar, ou seja, estou multiplicando pelo inverso do escalar. Tá? Mas quando a gente calcula esse quociente aqui, ó, só recordando, se a minha função vetorial é uma função que tem n coordenadas, o que vai ser calcular essa função no parâmetro t mais h? É pegar cada uma das funções coordenadas e calcular, né, nesse parâmetro. Então, isso vai ser a função que tem como coordenadas as funções aplicadas no parâmetro t mais h, tá? Eu só estou enxergando que é aquele quociente. Aí agora eu quero fazer a função aplicada no ponto t mais h menos ela aplicada no ponto t. É fazer
a soma desses dois vetores, somar este com o oposto deste, certo? E eu somo vetores somando as coordenadas correspondentes. Então, esse vetor é o vetor que vai ter como coordenadas a função x1 aplicada no ponto T mais h menos a função x1 aplicada no ponto T, e assim eu repito para cada uma das funções coordenadas. Agora eu vou pegar este vetor aqui, esta função vetorial, e dividir por h. h é um número real não nulo. Na verdade, eu estou fazendo a multiplicação de um vetor por um escalar, né? Como é que multiplica-se um vetor por um escalar? Vou repetir a pergunta, porque vocês podem não ter ouvido. Como é que a gente multiplica um vetor por um escalar? Multiplica cada uma das coordenadas do vetor por escalar. E é exatamente o que a gente quer fazer ali no último. Eu quero pegar o vetor que está em cima e multiplicar por 1 sobre h, inverso de h. É pegar cada uma das coordenadas e multiplicar por esse vetor. E aí, então, aquele quociente lá da definição da derivada, ele é esse vetor aqui. Tá? E agora a gente vai aplicar o limite. A derivada me diz que é o limite dessa função vetorial. Tá? Então, é esse limite aqui. Mas como é que eu calculo o limite? Calculando o limite de cada uma das funções coordenadas. Então, esse limite vai ser aplicado em cada uma delas. Né? E quando eu faço isso aqui, o que é que eu tenho aqui? A primeira função coordenada, que é isso aqui? Vou voltar um pouquinho aqui no meu slide. Ó, definição da derivada de uma função escalar, uma função de uma variável real valores reais. Olha aqui o que é. E quando eu aplico, calculo o limite desse quociente, olha o que eu obtenho aqui. Um vetor que tem essas coordenadas. Eu perguntei o que é este primeiro limite aqui. É a derivada da função x1, certo? Mesma coisa eu vou ter para a segunda, para a terceira e para cada uma delas. Então, no final, eu obtenho a derivada de cada uma das funções coordenadas. Tá? Então, a derivada ela vai ter o mesmo comportamento lá do limite. Calcular a derivada de uma função vetorial é a função que eu obtenho calculando a derivada de cada uma das funções coordenadas. Tá? E aí a gente vai dizer que ela é derivável num ponto se a derivada existe. Naquele ponto, a gente diz que ela é derivável se a derivada existe em qualquer que seja o ponto no seu domínio. Tá? Eu sei que a gente já viu, estou só recordando aqui. E algumas notações que a gente usa para a derivada da função vetorial que são análogas à que a gente usa para a função escalar. Tá? O alfa-linha, essa segunda notação que a gente destaca qual é a variável que a gente está usando para dar variável eu estou derivando em relação à variável t. Tá? Essa notação aqui também derivada de alfa, também destaco aqui a variável que a gente está derivando. Tá? Então, se eu tenho, resumindo, tenho uma função vetorial e ela é derivável, quer dizer, a derivada dela existe em qualquer ponto, a derivada dela é formada pela derivada das funções coordenadas. Ok? Tranquilo isso aí, gente? Tá mais fácil do que a lista? Tá, né? Mas eu preciso, se eu souber isso aí, eu aplico na lista. Então tá, me digam aí quem é a derivada dessa função. É do alicerce que a gente constrói. Hein? Vai ser uma função vetorial também, né, bidimensional, e cada uma das componentes vai ser as derivadas. Então, na primeira eu vou derivar 2t mais 2, sei derivar isso aí? Então, eu vou ter a derivada da primeira e vou fazer a derivada da segunda. Derivada de 2t mais 2 em relação a t, né? 2, tranquilo para todo mundo. E a derivada de t ao quadrado
2t, tá? Então, essa é a derivada da função, é uma nova função vetorial, tá? Em que cada uma das coordenadas são as derivadas das funções correspondentes. Outra função vetorial bidimensional, derivada dela. Como é que eu obtenho? Vou derivar cada uma das funções componentes. Só observa a forma que ela está se apresentando aqui, como soma do múltiplo dos vetores da base canônica, né? E aí eu vou derivar essa aqui, derivada de 2 é zero, do cosseno é menos seno. Então, a primeira função coordenada da derivada vai ficar menos seno, que eu vou multiplicar por i. E a derivada da segunda, a derivada de 1 é zero, do seno é cosseno. Então, a segunda função coordenada vai ser o cosseno. Então, vai ficar menos seno vezes i mais cosseno de j. Ok? Simples assim. Vamos errar isso aí na avaliação? Não, né? Nossa avaliação sexta-feira que vem, né, gente? Tá todo mundo sabendo. É, dia 7, a nossa primeira avaliação. Na outra sexta, certo? Na hora de corrigir, eu quero só assim, encontrar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Por que você ri? Aí eu agora quero perguntar para vocês, tá? Já calculamos a derivada. Quanto que vale a derivada em zero? Alfa-linha de zero. É uma função vetorial. Como é que eu calculo o valor da função no ponto? Eu vou lá e aplico, né? O valor do parâmetro agora está valendo zero. Vai ser um vetor, agora um vetor constante. Então, aqui vai ficar menos seno de zero e cosseno de zero. Simplesmente isso, tá? Então, o seno de zero vai dar zero, cosseno de zero vai dar 1. Aqui vai ficar zero vezes i, a gente pode omitir. Então, a derivada dela aplicada em zero é só o vetor j. Sim, a gente vai já ver. O Humberto já está perguntando se para calcular a primitiva só de calcular a integral. Sim, gente, eu espero que a gente chegue lá na aula de hoje, tá? A gente vai calcular a integral e sim. Mas antes eu quero perguntar uma coisa. Essa função, a derivada é uma função contínua? É? Como é que eu verifico uma função vetorial é contínua? Eu olho cada uma das funções coordenadas, se elas são funções contínuas. Veja que ela é uma função, a derivada é uma função, e analisar simplesmente, essa função aqui é contínua? Primeira coordenada dela, menos seno de t. Seno é uma função contínua, certo? Limite de seno de t quando t tende a qualquer que seja esse a, é o seno de a. Segunda função coordenada é a função cosseno, que é uma função contínua. Então, sim, a derivada dessa função é uma função contínua. Quero agora calcular qual é a norma da derivada. Nenhum problema, é calcular a norma de um vetor, né? Está lá a função e eu vou aplicar a definição de norma, que é o calcular a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada de menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tá? Identidade trigonométrica é 1. Significa que ele é um vetor unitário, né? Independente do qualquer que seja o valor que a gente atribui para o parâmetro t, a derivada está sempre dando 1. O comprimento do vetor. Uma função vetorial tridimensional, qual é a derivada dela? É só eu derivar cada uma das funções coordenadas. Então, é a função que tem como componente derivada da primeira, derivada da segunda, derivada da terceira. Aí, derivo cada uma dessas funções aqui. Vou obter, então, a derivada dessa função é a função que tem como funções coordenadas menos seno, cosseno e a função constante 1. A derivada dessa função é contínua? Sim, cada uma das funções componentes da derivada são funções contínuas. Então, ela é uma função contínua.
O que a gente está dizendo aí? A derivada de segunda ordem, a mesma coisa, é a derivada da derivada, mesma definição de derivada de função escalar. Vou olhar para a derivada, que já é uma função, né, e vou derivar essa função aqui. Então, a derivada da derivada, a derivada de menos seno, vai ficar menos cosseno, a derivada do cosseno e a derivada de 1, ok? Simples assim. Aí a gente já falou na outra aula, né, que elas mantêm as mesmas propriedades, as mesmas regras de derivação função escalar, derivada da soma, soma da derivada. Vou pegar uma constante e multiplicar por uma função vetorial, aí vou derivar, conserva a constante e deriva a função. Derivada do produto, olha a regra do produto, deriva a primeira, conserva a segunda, conserva a primeira, deriva a segunda, e vale para produto de função vetorial por uma função escalar, vale para o produto interno e vale para o produto vetorial, tá? Mesmas regras do produto que a gente tem para a função escalar, tá? E a regra da cadeia, né? Se eu tenho essa função vetorial e ela foi aplicada numa função escalar, então, para derivar, eu derivo a função externa e aplico na função interna e derivo a função de fora. É a regra da cadeia. Por exemplo, a gente vê o exercício da regra da cadeia. Eu vou pegar essa função aqui, alfa de t. É uma função que tem como funções coordenadas raiz de t ao quadrado mais t. Vou escrever como está lá. Mais log natural de t ao quadrado mais 3, segunda função coordenada. Bom, para derivar essa função, derivo cada uma das funções coordenadas, certo? Também eu posso enxergar, se quiser, não sei se facilita ou se dificulta a vida. Eu posso simplificar isso aqui, que veja que você tem. Aqui é a raiz quadrada de t ao quadrado mais 3, estou aplicando o logaritmo natural nesse valor e estou calculando a exponencial nesse valor. Tá? Então, eu posso enxergar, fazer aqui uma mudança de variável, enxergar esse valor comum aqui, chamar de u. Então, eu estou dizendo que o u ele é uma função de t. E quem é essa função? É o t ao quadrado mais 3. Tá? Se eu usar esse recurso, agora eu posso escrever essa função que está aqui de uma maneira mais simples. Aqui vai ficar raiz quadrada de u, certo? Eu vou colocar logo u elevado a meio, que está sendo multiplicado pelo i, a primeira função componente. Aqui vai ficar o log natural de u. E aqui fica e elevado a u. Certo? Então, ela ficou mais simples agora, a função vetorial. Só que ela agora não está mais expressa em função da variável t, ela está expressa em função da variável u. Então, agora é uma função de u, onde esse u, por sua vez, depende de t, é uma função de t, certo? E agora eu posso derivar, eu quero calcular a derivada, vou usar aquela notação da função alfa, em relação à variável t, tá? Mas se eu olhar para essa função aqui, ela está como função de u. Então, eu tenho que derivar a função alfa em relação a u, só que o que está sendo pedido é em relação a t. Aí a regra da cadeia, aí eu vou derivar u em relação a t. Né? É o que está dito lá, a regra da cadeia. Veja que o que está aqui é a alfa de u. Então, essa que a gente tem bem aqui, na verdade, eu posso dizer que ela é a função alfa aplicado na f de t. E aí, pronto, agora eu vou derivar aqui, derivando cada uma das funções componentes. Agora ficaram aqui funções simples, né? De fácil derivação. Quanto que é a derivada de u elevado a meio? Estou derivando em relação a u. É meio de u elevado, aí subtrai uma unidade, né, do expoente. Então, vai ficar meio de u elevado a menos meio.
derivada da primeira função componente. Derivada de log natural de u. Fica 1 sobre u. É a derivada da segunda função componente. E a derivada de e elevado a u, próprio e elevado a u. Tá? Então, as derivadas agora são funções imediatas, derivadas imediatas. Só que agora eu tenho que multiplicar isto aqui pela derivada de u em relação a t. Aqui é uma função escalar, então derivada de u em relação a t, 2t. Tá? É isso que estava falando lá na regra da cadeia. Tem alfa aplicada no f de t, e vai derivar essa função aqui, é a derivada da de fora, depois você aplica em f de t, vezes a derivada da função de dentro. Né? É o que a gente está fazendo aqui. Vou dar minha resposta com relação à variável original, agora é só substituir. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, u t ao quadrado, passando logo a raiz para baixo, mais 3. Se quiser, pode logo multiplicar por cada uma das funções componentes. Vou fazer isso. Vai ficar 2t. E aí, simplifico o 2 de cima com o 2 daqui. Mas, aí eu vou multiplicar 2t pela segunda função coordenada. Vai ficar 2t sobre u, que é t ao quadrado mais 3. E a terceira função, 2t, que está multiplicando o elevado a t ao quadrado mais 3. Vou obter o mesmo resultado se eu derivar cada uma das funções componentes e lá aplicar a regra da cadeia para as funções reais. Ok? Como, Ana Paula? Tá aqui, ó. Aqui, a gente precisou aplicar a regra da cadeia. Por quê? O que eu estou querendo é derivar essa daqui em relação a t, certo? Mas quando eu fiz a mudança de variável, ela passou a ser uma função que está só em função de u. Então, a regra da cadeia me diz, olha para alfa, ela é uma função de u, então eu vou derivar a alfa em relação à variável que está lá. Mas eu tenho que multiplicar por isso aqui, olha. Depois eu tenho que pegar que está aqui e derivar em relação a t, certo? Então, isso que está aqui no parênteses é essa bem daqui, a derivada de alfa em relação a u. E esse 2t aqui é a derivada de u em relação a t. Quem é o u? T ao quadrado mais 3. Aí, quando a gente deriva aqui, vai dar 2t, tá? Então, essa derivada aqui, tá? É isso que está aqui, ó. Depois você tem que derivar a de dentro, ok? Bom, agora a gente quer entender a função da derivada, né? Que é o limite daquele quociente. Antes, vamos dar só umas denominações aqui. Se eu tenho uma curva, né? E aí eu descrevo essa curva, uma curva no plano, no espaço, descrevo essa curva por meio de uma função vetorial. Então, a gente diz que a função vetorial é uma parametrização da curva, tá? Descrevi a curva por meio de uma função vetorial, usando algum parâmetro. Aí a gente diz que essa parametrização é uma parametrização suave se a função vetorial tem derivada e a derivada dela é contínua, tá? Contínua e não se anula. E aí a gente diz que uma curva é uma curva suave se a gente consegue descrevê-la por meio de uma parametrização suave. Tá? A gente vai dizendo isso porque a gente vai sempre agora assumir que a gente tem uma função vetorial e que as derivadas dessa função são funções contínuas. Tá? Então, suponha que eu tenha aqui uma função vetorial que está descrevendo uma curva, é uma parametrização suave, estou querendo dizer com isso, olha, as derivadas dessa função, ela existe, tá? E elas são funções contínuas. Então, a gente sabe que o que é esse gráfico aqui? Para cada valor que a gente atribui no parâmetro, a gente tem a imagem, que é um vetor, e o ponto final, né, do representante de posição descreve essa curva aqui. Tá? Então, peguei um valor para o parâmetro t.
Isso aqui é a imagem do parâmetro por essa função. E aí, esse vetor de posição, aqui o ponto final dele é um ponto que está na curva. Tá? E aí, por esse ponto, passa uma reta, que a gente chama reta tangente. Mesma coisa que a gente viu lá para função real, certo? E aí, eu agora quero descrever essa reta. O que eu preciso para descrever uma reta? Os elementos necessários para eu escrever a equação da reta. Um ponto e a inclinação, né? Aí a gente ficou mais chique, a gente não chama mais inclinação, a gente chama vetor diretor, certo? Que dá a direção da reta, tá? Aí, olha, o ponto é conhecido, a gente quer saber como determinar, então, agora essa inclinação da reta, porque eu posso estar também no espaço, tá? Então, ele tem aqui uma direção dada pelo vetor diretor da reta tangente, e é exatamente a ideia que está lá na definição da derivada. Lembra que a derivada a gente calcula o limite desse quociente aqui. Que no plano a gente vê que isso aqui é a equação. Equação não. Que é o coeficiente angular da reta secante, né? Que passa por um ponto aqui. E por esse ponto aqui, o ponto final. A derivada você calcula o limite. Ok? Muito longe. Limite desse quociente quando o H está tendendo a zero. Tá? Então, a gente pegou um valor para o parâmetro, está lá a imagem. Ponto final é um ponto P. Agora a gente vai fazer um acréscimo aqui no parâmetro. Eu tenho agora um outro ponto no domínio, T mais H. Aí eu calculo a imagem desse outro ponto. É um outro vetor e com ponto final aqui. Vamos ver aqui o slide. Tá? Então, eu pego um outro valor no domínio da função. Está aqui o vetor posição. Esse vetor posição tem um ponto final, é um outro ponto na curva. Tá? E aí a gente tem a reta que passa pelo ponto P e Q, chamada reta secante. Tá? E exatamente esse quociente aqui, tá? Ele é um múltiplo daquele vetor diretor, portanto, ele dá a direção daquela reta secante. Tá? À medida que este H aqui vai diminuindo, né, esse vetor azul vai se aproximando do vetor verde. Lembra que eu fiz a animação a aula passada? Então, quando o H vai se aproximando de zero, o ponto Q ele desliza aqui na curva e vai se aproximando do ponto Q. Tá? E aí, aqui, na definição de derivada, a gente pega aquele vetor que vai do ponto P ao ponto Q e divide pelo H. Tá? Ou seja, multiplica pelo inverso. Então, vamos colocar ele aqui. Olha, então, esse vetor S, quem é ele? Ele é o vetor PQ multiplicado pelo inverso do H. Tá? E aí, observa-se que à medida que o H vai se aproximando de zero, o ponto P se aproxima do ponto Q, e o vetor vermelhinho aqui, o vetor S, vai se aproximando do vetor rosa, que é o vetor tangente. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês uma animação. Podemos ver aqui o slide. Olha só, quando o garoto chuta a bola, essa bola descreve uma trajetória, né, uma curva, e a gente descreve essa curva por meio de uma equação vetorial. Então, a gente faz uma parametrização dessa curva. E aí, para cada valor, é uma função vetorial. Para cada valor do parâmetro, corresponde um ponto na curva, certo? Que é o ponto final da imagem do vetor de posição. Então, vou pegar um ponto, aqui o ponto na curva. E aí a gente tem o vetor posição. Esse ponto P é o ponto final desse vetor posição aqui. E aí tem uma reta que passa por esse ponto, é a reta tangente. Ela tem um vetor diretor. A gente quer determinar como obter esse vetor diretor, tá? Que é esse que está aqui
em amarelinho. A ideia, então, é pegar um outro ponto na reta. A ideia que os matemáticos tiveram, né? Pegar um outro ponto na reta, que, na verdade, é a imagem dessa função por um outro valor do parâmetro. Tem o ponto final de um outro vetor. Acho que coisa. E aí a gente tem o vetor que vai do ponto P para o ponto Q, certo? Pega esse vetor e divide ele pelo H. Então, neste momento, onde está o ponto P, aqui está esse vetor. Tá? Esse vetor em vermelho é esse vetor que está bem aqui. Né? A gente quer saber o que acontece com ele à medida que o H vai se aproximando de zero. Tá? Tá? Então, quando H vai diminuindo, o ponto Q vai deslizando na curva, se aproximando do ponto Q, e o vetor ali em vermelho, ele começa a assumir a direção também do vetor tangente. Tá? Isso aqui temos um exemplo no plano, tá? Mas temos a mesma coisa no espaço. Tá, gente? Agora, por exemplo, eu tenho aqui uma curva que está no espaço. Então, a mesma ideia, agora é uma curva espacial. Deixa eu só inicializar aqui os valores. Então, esta curva aqui é uma hélice, tá? Ela está sobre um cilindro de elíptico. E aí eu pego um ponto genérico aqui, peguei um ponto P nessa curva, tá bem aqui, tá? Por esse ponto, a gente tem uma reta tangente, passa por esse ponto. E aí, a mesma ideia, pego um valor para o parâmetro, um t mais h, tenho a imagem da função, é um outro ponto na curva, é aquele ponto que está como ponto Q ali em cima, tá? E a gente vai ver. E aí eu tenho o vetor, tá? Que vai do ponto P para o ponto Q, e pego ele e multiplico pelo inverso do H, esse vetor vermelho aqui, tá? O que acontece quando o ponto Q desliza na curva se aproximando do ponto Q? Tá? Então, observa que esse vetor ele assume diversas posições, dependendo do movimento na curva, mas para valores de Q próximos de Q, ele assume a direção do vetor tangente, tá? Por isso se define essa derivada aqui, a função no ponto, como vetor tangente. Tá? Ele dá a direção do que a gente vai chamar a reta tangente no ponto. Então, voltamos aqui ao slide, tá? Então, a gente define o vetor alfa linha de t chamado vetor tangente à curva alfa, que é a função vetorial, no ponto, tá? Que é o ponto final do representante de posição do vetor alfa t. Então, para cada valor do parâmetro, eu vou ter um vetor tangente, tá, gente? Calculou a derivada naquele ponto e eu tenho o vetor tangente. E aí a gente define, o que é a reta tangente? A reta tangente, a função vetorial alfa, no ponto P, é a reta que passa pelaquele ponto e que tem como vetor diretor o vetor tangente. Tá ok? Tá claro isso aí, gente? Mesma definição lá para a função escalar.
Reta tangente à curva num ponto. É a reta que passa pelo aquele ponto. Lá a gente fala a inclinação, né? É dada pela derivada. Que vamos dizer, o vetor diretor é dado pela vetor derivada. Então, tá, vamos escrever a equação dessa reta tangente a essa curva aí. Tenho uma curva no plano e quero determinar qual é a equação da reta tangente a essa curva. É para eu fazer ou para vocês fazerem? Então, vamos lá, mãos à obra. Olhando aí para essa curva, gente, o que vai ser o gráfico dela? Tentar identificar aí. Quando aquele ponto final, né, caminha sobre a curva, ele está descrevendo o quê? E ainda não me responderam. Observa que ela tem as equações paramétricas 1 mais 2 cosseno de t e o y é 3 mais seno de t. Se a gente conseguir eliminar esse parâmetro, a gente tem as equações cartesianas, né, que é mais fácil de enxergar o que é aqui, ó. Aqui eu posso isolar x menos 1 sobre 2, isolar o cosseno de t. Aqui a gente vai ter, isolando o seno, y menos 3, seno de t. E usando a identidade trigonométrica fundamental, a gente tem aqui o cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso não é ainda a equação cartesiana, eu só quero enxergar o que é essa curva, né? Tá? E a gente vai ter, então, x menos 1 ao quadrado, vou representar assim sobre 2 ao quadrado, mais y menos 1 aqui, menos 3 ao quadrado. Vou colocar 1 aqui para a gente enxergar igual a 1. Tá? A equação de que isso aí, gente? Está descrevendo o quê? Uma elipse, né? Então, a equação de uma elipse, centro em 1 e 3. Vamos supor que seja aqui assim. Seria uma elipse aqui, tá? Então, para cada valor do parâmetro, você tem um ponto final aqui. Tá? A gente quer, quando o parâmetro vale, não sei quanto era lá. Quanto é? Dá para ver o slide, o t é quanto que a gente quer. Ah, π sobre 3, tá? Então, quando eu atribuo aqui π sobre 3, eu tenho um ponto no plano, não sei onde está esse ponto, e a gente quer escrever a equação da reta que tangencia essa curva que passa nesse ponto aí. O que é que eu preciso para escrever a equação da reta? Preciso do ponto, que é o ponto de tangência. Como é que eu obtenho esse ponto aí? Tudo tranquilo? Ele não está dizendo que é no... Cadê o slide? Ó, no ponto com o valor do parâmetro igual a π sobre 3. Então, eu vou aqui na equação vetorial e substituo o valor do parâmetro por π sobre 3. Tá? Eu vou obter o valor de x e o valor de y no ponto. Tá? Eu tenho ponto de tangência. Simplesmente calcular o valor da função no ponto. Tá? Então, ponto de tangência, alfa de π sobre 3, vem aqui, substituo cosseno de π sobre 3, que vai dar meio, multiplico por 2, que vai dar 1, mais 1 vai dar 2, e faço a mesma coisa aqui, substituo o seno, o t por π sobre 3. Aí, este aqui é o vetor, tá? Imagem do π sobre 3. O ponto é o ponto final dele, né? Que é o ponto que tem as mesmas coordenadas do vetor. Ok? O que está faltando agora? O vetor diretor. Como é que eu obtenho esse vetor diretor? Que é o vetor diretor da reta tangente? É a derivada da função naquele ponto. Então, calculo a derivada, aplico no ponto. Pronto, tenho o vetor diretor. Já tenho ponto, tenho o vetor diretor, escrevo a equação da reta tangente. Aí, vetor diretor, agora eu vou precisar calcular a derivada. Então, calculo a derivada dessa função, que vai dar menos 2 seno de t cosseno de t. Tá?
E o vetor, agora eu calculo no ponto, para eu ter o vetor diretor no ponto específico que eu estou querendo. Supor esse ponto aqui, então vou calcular a derivada. Porque para cada valor do parâmetro, gente, é um vetor diretor diferente, certo? Então, a gente tem que aplicar no ponto, aí eu vou encontrar isso aqui. Tá? E, em geral, a gente representa o vetor tangente com ponto inicial no ponto P. Tá? A gente tem representado o vetor de posição, né? Com ponto inicial na origem. O vetor tangente, a gente sempre representa ele com ponto inicial no ponto P. E como é que eu faço para fazer essa representação aqui? Colocar ele lá no ponto P. Algum problema nisso aí? Não, né? Porque, olha só, eu tenho esse ponto, eu vou ter esse vetor V, a gente vai já fazer as contas lá e vai ter. Já tem esse ponto aqui, não sei se está para cá esse vetor, tá? Só estou representando aqui. Aí eu vou calcular a derivada, é o alfa' de π sobre 3. Eu vou ter as coordenadas do vetor. Eu quero o ponto final, mas a gente já sabe. Se o vetor PR tem que ser igual ao vetor alfa' de π sobre 3, então o ponto R é o ponto P somado com o alfa' de 3. Pronto, aí eu determino esse ponto e traço aqui o segmento de reta. Ok? Então, calculo o vetor no ponto, tá? E aqui eu tenho o vetor diretor pronto. Já tenho o ponto, já tenho o vetor diretor. Vou escrever a equação da reta. Passa por esse ponto e tem esse vetor diretor. Aqui, ó, o que eu estava falando. A elipse, o ponto que a gente pegou, e eu represento o vetor tangente, não o representante de posição, mas o representante dele com ponto inicial no ponto P, tá? Tudo bem aí, gente? Então, agora eu quero fazer essa aí. Agora é uma função vetorial tridimensional. Quero escrever a equação paramétrica da reta. Tangente à curva que é obtida pela interseção dessas duas superfícies aí. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. São duas superfícies, a interseção delas dá uma curva, tá? Então, qual é a primeira providência aí? É parametrizar essa curva, né? Porque para escrever a equação da reta, a gente vai precisar do ponto de tangência, vai precisar da derivada, tá? Então, é parametrizar essa curva aqui, tá? Aí, mas eu não conheço, né? Quem são essas superfícies? Mas não tem problema, não. Você pode escrever isso mesmo sem conhecer essa superfície, né? Apesar de que aqui a gente já conhece essa aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Quem é? Identidade. Sim, mas a curva que é. Lembra que isso aqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 1, circunferência, centro na origem, raio 1, tá? Se eu estiver no plano, mas aí eu tô no espaço, a altura é livre, tá? Vai dar um cilindro, certo? Então, mas independente, eu quero agora parametrizar essa curva. Então, x quadrado mais y quadrado igual a 1 já leva a gente à identidade trigonométrica fundamental, tá? Então, a gente vai chamar assim. Parâmetro, eu vou dizer que o x é cosseno de t. Eu vou chamar o y de seno de t. Porque já vai satisfazer essa identidade aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, tá?
fazendo uma parametrização. Está faltando agora eu escrever o z em função do parâmetro t. Vou usar a identidade que está aqui. Mas a gente tem que o z, ele é x ao quadrado, mas o x eu estou dizendo que vai ser o cosseno de t, menos o y ao quadrado, que eu estou dizendo que vai ser o seno de t. Tá? Então, o z ele é seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Lembra que identidade é essa? Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, que é? O que é cosseno de 2t? É cosseno de t mais t, né? E o cosseno da soma? Lembra que é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo? A gente usa o cosseno da soma aqui. Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Vai ficar cosseno de t, cosseno de t. Menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. Mas aqui, como é igual, seno de t, seno de t. Tá? Então, o cosseno de 2t, ele é cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado de t, que é exatamente essa identidade que tem aqui. A gente pode, então, escrever o z como cosseno de 2t. Tá? Então, o z cosseno de 2t. Então, a gente fez uma parametrização da curva que é resultante da interseção dessas duas superfícies aqui. Tá? Se a gente pegar o t de 0 a 2π, ele completa a curva aqui. E, bom, a gente já tem agora uma parametrização, já tem a função. A gente quer, então, escrever a equação da reta tangente. Então, vou colocar alfa de t é a função que tem. Como funções componentes, cosseno de t, seno de t, cosseno de 2t. Ponto de tangência que eu preciso. Ponto P. Então, eu vou aplicar a curva no valor do parâmetro, que já não lembro mais qual era. Π sobre 4 parece, né? Não? Π sobre 2. Tá? Então, a gente vai aplicar aqui alfa de π sobre 2. Cosseno de 90, que vai ser 0. Seno de 90, que é 1. Né? E aqui vai ficar cosseno de 2π. Vai ficar cosseno de π, né? Que é menos 1. Então, esse aqui é o vetor, né? Que é a imagem do parâmetro P. O ponto que a gente pega é o ponto final desse vetor. Ponto que tem as mesmas coordenadas do vetor. Ok? Que falta mais? Agora a gente tem o vetor diretor. Que é a derivada da função no ponto. Primeiro eu vou calcular a derivada, então eu vou derivar essa função. Derivada do cosseno é menos seno de t. Cosseno de t. Derivada de cosseno de 2t. A regra da cadeia, né? Lembra que eu derivo a função de fora. Cosseno de 2t vai ficar menos seno de 2t. E derivo a função, tá aqui. Derivo 2t, que vai ficar 2. Então, vai ficar menos 2 seno de 2t. E agora, o vetor diretor é o alfa' aplicado no ponto lá. Vai ficar seno de 90. Menos 1 cosseno de 90, que vai dar 0. E aqui vai ficar seno de π, né? Que vai ficar 2 vezes π sobre 2, tá? Que é 0. Vai dar 0. Pronto, já tenho o ponto, já tenho o vetor diretor, equação da reta, equação paramétrica da reta, que passa por esse ponto 0,
1 e menos 1. E que tem esse vetor diretor, menos t. Aqui vai ficar 0 vezes t, 0 vezes t. Eu vou até colocar aqui só menos t também. Ok. Tranquilo, gente. Olha só, só visualizando aqui a curva. Aqui a gente tem a superfície descrita por z igual a x quadrado menos y ao quadrado. É um paraboloide hiperbólico. E aqui de cima eu vou colocar agora o cilindro e a interseção dessas duas curvas. Aí a gente tem aqui... Ele sempre vai para onde eu não quero. Tem um cilindro aqui, tá? E aí a interseção, olha a interseção das duas curvas, é exatamente aquela que a gente parametrizou. Aí a gente pega nesta curva, então vou colocar aqui só a curva agora. É uma curva que está no espaço. Pega o ponto P de coordenadas 0, 1 e menos 1. E aí tem a equação vetor diretor, que é o vetor tangente, e a reta tangente. Tá? Observa que essa reta aqui, olha, gente, y é igual a 1, z igual a menos 1, e aí é só o x que está variando, né? Fixo, que é exato, cadê lá o slide? Gente, olha, está passando ali o y é 1, z é menos 1, está lá embaixo, e o x, ela está correndo paralela ao eixo x. Tá. Existe a ocasião da gente precisar esse vetor tangente, aqui onde está, esse vetor tangente, a gente quer o versor dele, né? Qual é a diferença? Vetor tangente, eu vou lá e calculo a derivada, certo? Mas agora eu quero o vetor tangente, o versor desse vetor, que é chamado vetor tangente unitário. Como é que eu obtenho o versor de um vetor? O versor de um vetor. Isso, pego o vetor e divido pela norma dele, né? Que eu só estou mesma direção, mesmo sentido, só o comprimento dele que você está... Bom, se ele for menor que 1, pode estar aumentando. Você está tomando esse comprimento unitário, tá? Então, esse vetor, o versor do vetor tangente, a gente chama o tangente unitário. Vamos aqui ao slide, tá? Tangente unitário, ele é definido assim, denotado por T. Ele é o vetor tangente, que é a derivada, dividido pela norma, tá? Aí ele passa a ter comprimento unitário. Ele continua sendo o vetor diretor da reta tangente? Ele não tem a mesma direção? Tem, ele continua sendo, tá? A vantagem é que ele é unitário, e isso simplifica cálculos, tá? Mas ele continua sendo um vetor diretor da reta tangente. Ele é um outro vetor diretor da reta tangente. Então, olha só, quero calcular o tangente unitário desse vetor aqui. Algum problema? Posso colocar uma dessa aí na prova? E aí, como é que vocês calculariam isso aí? Eu tenho ali a função e quero determinar o tangente unitário para um t qualquer, arbitrário aí.
calculo o vetor tangente, que é a derivada, calculo a norma, né, e divido, simples assim. Então, olha, eu vou calcular a derivada, vetor tangente, derivo a função, calculo a norma, como eu calculo a norma de um vetor, raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. A identidade trigonométrica aqui vai dar 1, com mais 1 vai ficar raiz de 2. Né? E o que vai ser, então, tangente unitário? Vai ser este vetor aqui, dividido pela norma dele. Tá? Então, simplesmente vai ficar esse vetor aqui. Agora, veja que a gente calculou para um t qualquer. Agora, se eu quero calcular quem é o tangente unitário no ponto zero, eu vou lá e substituo t por zero. Já está pronto para eu calcular em qualquer ponto. Tá? Quero calcular quando o parâmetro vale π sobre 4. Já tá, ele já está aqui, é só eu substituir t por π sobre 4. A gente vai já ver. Tá? Uma das vantagens também é que o unitário ele sempre simplifica os cálculos, porque na hora que você precisa, tá? Mas a gente vai já fazer as continhas aqui. E a vantagem vai ser exatamente porque o comprimento dele vai ser sempre o mesmo, independente do t. Tá? Independente do valor que você pegar, ele mede sempre 1. Bom, outro vetor que se define é o vetor normal. Também a gente faz isso para a função escalar. Lembra que a gente escreve a reta tangente, a reta normal? Lembram disso? Então, a gente tem também a mesma coisa aqui. Tá? Eu tenho aqui, vamos supor, uma curva. Aí eu tenho um ponto P aqui nessa curva. Essa curva é escrita por uma função vetorial, um alfa de t. Nesse ponto aqui eu tenho uma reta tangente. Aqui eu tenho o vetor tangente, alfa' de t, certo? E também tenho o tangente unitário. Aonde vai estar o tangente unitário aqui? Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do alfa, né? Do alfa', só o comprimento. Então, aqui eu também tenho o tangente unitário. Vou colocar ele aqui assim, vamos supor. Aqui é o vetor t. Alfa' de t. Pode até ser que o alfa' já seja unitário, mas não sei. Tá? Então, a gente quer obter agora um vetor que seja ortogonal ao alfa', também ao t, porque eles têm a mesma. Tá? Esse é chamado vetor normal. Todo vetor que é ortogonal ao vetor tangente. Tá? Então, eu tenho uma parametrização. Todo vetor n, que é perpendicular ao vetor alfa', é chamado um vetor normal. Tá? É para cada ponto. Tá? Para cada ponto, eu não tenho um alfa' diferente, aí eu quero um que seja... Como obter esse vetor normal? Tá? É claro que eu tenho vários vetores aqui que são ortogonais. Como encontrar um deles? Tá? Observa aqui o seguinte. Então, nosso objetivo é encontrar um vetor ortogonal à curva no ponto. Eu tenho esse vetor t aqui. Qual é o comprimento do tangente unitário? Comprimento do tangente unitário. Tem que falar esse nome, né? Já está dizendo. Comprimento tangente unitário é sempre 1, certo? Por isso que ele recebe esse nome, de unitário. Tá? Então, o comprimento dele aqui vai ser 1. Então, obviamente, que se isso aqui é igual a 1, eu posso escrever assim, levar ao quadrado. A norma ao quadrado... Gente, eu vou omitir esse t aqui só para ficar mais simples a escrita.
tá? Mas ele é um vetor, tá? É uma função, depende de t, ok? Então, o quadrado dele também vai ser 1, ok? E o que é a norma de um vetor ao quadrado? Gente, vocês lembram a relação? Norma de um vetor ao quadrado? Eu tenho que 1, ele é a norma de t ao quadrado. Norma de um vetor ao quadrado. Lembra como a gente pode expressar? É o quê? Vai ser as coordenadas multiplicado por ela mesma, certo? Como eu estou elevando ao quadrado, seria isso aqui, se esse vetor tiver coordenada x, y, z, então lembra que a norma dele ao quadrado, só não vai aparecer a raiz, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? E o que é o produto interno dele com ele mesmo? Vocês ainda lembram, né, do produto interno? Como é que eu faço o produto interno dele com ele mesmo? Multiplicar a primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda com a segunda, terceira com a segunda, a terceira com a terceira. Então, a norma ao quadrado é a mesma coisa que o produto interno dele com ele mesmo. Tá? Vimos essa propriedade. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo o vetor t, produto interno dele com ele mesmo. Tá? Então, eu tenho essa identidade. Eu estou dizendo que 1 é igual ao produto interno do vetor tangente unitário com ele mesmo. Tá? Então, se isto é igual a isso aqui, quando eu derivar este lado, vai dar exatamente igual a derivada deste lado aqui. Tá? Então, eu vou derivar, só vou escrever, passar para cá. Derivada do produto interno, derivando em relação à variável, que é t, tá, gente? Melhor escrever aqui para depois não achar que é constante, né? Então, vou botar o t aqui de volta. Então, é isto que está aqui, tá, gente, que eu estou escrevendo aqui. Vou derivar essa identidade, os dois lados, em relação à variável que é t. Ok? Derivada do produto, o que é? Regra da derivada do produto. Derivada a primeira vezes a segunda. A primeira vezes a derivada da segunda. Então, a gente vai usar isso aqui, porque vale também para o produto interno. Então, vai ser a derivada do primeiro, que é o t' de t, conserva o segundo. Mas conserva o primeiro, que é o mesmo, deriva o segundo. E a derivada de 1, como é uma constante, vai dar 0, certo? Agora, esse produto interno é comutativo. Então, veja que o que eu tenho aqui é exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho duas vezes a derivada de t' de t vezes o vetor t. Está dando 0, né? Isso aqui só é nulo, como 2 não é nulo, quando esse produto aqui vai dar 0. Então, quando eu fizer o produto interno do tangente unitário com a derivada dele, quero destacar aqui a derivada para dar 0, tá? Cheguei à conclusão que, usando o fato de que o tangente unitário é um vetor que a norma é 1, é constante, a gente chega à conclusão de que o produto interno dele, com a derivada dele, dá 0. O que eu posso concluir daqui? Quando é que o produto interno entre dois vetores dá 0? São perpendiculares, certo? Então, significa que a derivada deste aqui é perpendicular. O t' de t é perpendicular a t. Tá? E exatamente a gente estava buscando um vetor que fosse ortogonal ao alfa' e também ao t', que eles têm a mesma direção, certo? Quem posso usar como sendo esse vetor? A derivada do tangente unitário, tá? Aí se define esse vetor, o normal unitário, como sendo
a derivada do t, que é um que vai perpendicular. Tem muita anotação aqui, né? Eu quero colocar a derivada em algum lugar. Telinha. Mas aí também se usa o fato dele ter, né, a gente quer um também que tenha comprimento unitário, então se define ele dividido pela norma dele, para ele ter comprimento unitário. Então, Humberto, você observou aqui que foi importante aquele ter comprimento unitário para a gente garantir ele ser ortogonal, tá? Porque se ele não fosse constante aqui, se estivesse aqui dependendo de um t ao quadrado, tá? Ficasse dependendo de t, eu não ia ter essa garantia que a derivada aqui ia dar zero, tá? Então, esse é o normal unitário. Também é um vetor que tem comprimento unitário e que é perpendicular. Então, vamos ver aqui o slide só para ficar a definição. Então, o vetor normal unitário, ele é definido como a derivada do versor da derivada. Né? Derivada do versor do vetor derivada. Né? Dividido pela norma dele, para ter um vetor unitário. Então, vamos calcular aqui para a gente ganhar sentimento, como dizia um colega meu, só fazendo os cálculos. Quero determinar, o normal unitário é essa curva aí. Ó, é esse aqui que a gente quer escrever. Então, vamos pegar aqui o vetor. Deixa eu pegar o slide para pegar aqui. Ele cosseno de t, seno de t e t. Aí a gente quer determinar que um vetor que é perpendicular ao vetor tangente. Como é que ele é definido? Ele é o versor da derivada do tangente unitário. Eu acho que só tem uma palavra, né, para resumir isso aí. Uma palavra não, uma expressão. Mãos à obra, né? A gente vai ter que calcular. Ó, tenho que calcular a derivada do t. Quem é o t? É o versor do vetor tangente. Vetor tangente é a derivada. Então, vou começar calculando a derivada desse vetor. Aqui eu preciso, lembrando que aí quem vai ser o t? É o alfa' dividido pelo comprimento dele. Então, começar a calcular aqui vetor tangente. Deriva a função. Derivada do cosseno vai dar o menos seno, cosseno e 1. Tangente, eu preciso dividir pela norma, tá? Para ter o tangente unitário. Então, vou calcular a norma desse vetor aqui, do vetor tangente. Menos seno ao quadrado, seno de t ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais 1. Aí vai dar 2, vai ficar raiz de 2. Então, ele é um vetor que tem comprimento raiz de 2. Tá? E então, o versor dele, o tangente unitário, o vetor t, é o vetor tangente, que é este dividido pela norma dele.
Tá? Então, gente, eu vou multiplicar aqui pelo inverso. Só deixar aqui na frente. Já tenho o vetor t. Ah, o vetor tangente, aquele que dá a direção da reta tangente, só que ele tem comprimento 1. Tá? Agora, para eu calcular o normal unitário, eu preciso calcular a derivada dele, né? Ele está apontando na direção da reta tangente, mas a gente quer o que seja perpendicular a esse aqui. Então, eu vou calcular o T' agora. T'. É simplesmente derivar isso aqui, tá, gente? Olha, a regra de derivação, uma constante conserva a constante, então eu vou deixar a constante aqui na frente. 1 sobre raiz de 2. E deriva a função. Derivada do seno vai dar cosseno. Derivada do cosseno vai dar menos seno. E derivada da constante dá zero. Já tenho o normal unitário? Não, agora eu tenho que dividir ele pelo comprimento dele, pela norma dele. Então, calcular essa norma aqui, norma desse vetor. Então, olha, tem esse raiz de 2 aqui, que eu vou levar ao quadrado e colocar aqui na frente. Então, vai ficar raiz meio. E quadrado das componentes aqui, cosseno ao quadrado de t mais menos seno de t. Aí aqui era menos também. E aí mais zero aqui ao quadrado. Aqui vai dar 1, né? A identidade, eu vou multiplicar por meio, vai ficar só 1 sobre raiz de 2. Tá? Confere aí com a conta de vocês. E aí o normal unitário, agora a gente vai pegar este, né? E dividir pelo comprimento dele. Na verdade, eu vou pegar aqui 1 raiz de 2, que está aqui, vou dividir por 1 raiz de 2, né? Vai ficar só o vetor, então, normal unitário. Linha a linha. A gente está dividindo este por este escalar aqui. Observa que, se você fizer o produto interno deste, né, que é o normal, é perpendicular a este aqui, vai ficar seno cosseno, né? Quando eu multiplicar o primeiro vezes o primeiro, a primeira componente vezes a primeira componente, menos seno vezes o cosseno e zero, que dá zero, porque eles são perpendiculares, certo? Se não der, é porque a gente já feito alguma coisa errada aí no cálculo. Porque eles foram construídos exatamente para serem ortogonais. Bom, e qual o que o vetor tangente, o que o vetor normal, né? O que eles indicam aí no processo? Vamos pegar aqui uma curva no espaço. Então, eu tenho uma curva que é uma hélice. Tá? Ela está aqui em cima de um cilindro.
E aí eu vou pegar um ponto aqui na curva em vermelho, a gente tem o vetor tangente, tá? Eu vou fazer o parâmetro t agora variar. E quando o parâmetro t varia, a curva, então, tá? Esse ponto final, ele desloca na curva, tá? E esse vetor vermelho é o vetor tangente. Ele está apontando para onde aí? Como é? Sim, mas veja que para onde o ponto vai, ele vai na frente. Ele está dando a direção do deslocamento na curva, tá? O ponto está indo assim, ele está sempre apontando para onde que o vetor vai se mover. Então, esse vetor aqui, o vetor tangente, ele aponta na direção da curva. Imagina que isto aqui representa a equação de posição de um corpo, de um objeto, de uma partícula, certo? A derivada da equação de posição é exatamente o vetor velocidade, certo? Então, esse vetor vermelho representaria a velocidade. Cadê o slide? Que está indicando a direção de movimento da partícula, tá? Eu vou colocar agora o vetor normal aqui, ver o que ele indica. Então, vou colocar aqui no deslocamento, em azul, o vetor normal. Para onde que ele está apontando, gente? O raio que vocês estão chamando assim, porque é exatamente a direção para onde a curva está se entortando, né? Está se contorcendo, ela está apontando para a direção. Porque eu posso ter aqui, ó, posso ter um deslocamento, aí o vetor tangente aponta na direção do deslocamento, mas essa curva pode ser que ela esteja se movendo assim, ou ela pode estar se movendo assim, tá? Então, o vetor normal, ele sempre está apontando a direção de para onde a curva está se entortando, tá? Da direção aí. Então, olha só, exemplificando aqui, eu posso ter um objeto que se move no espaço e que a trajetória dele é descrita por uma equação vetorial, tá? Então, nesse caso, a derivada do vetor de posição vai representar a velocidade. E aí é aquele vetor tangente, ele indica a direção do movimento, né? A taxa com que está ocorrendo o deslocamento por unidade do tempo. E aí, quando eu derivo o vetor velocidade, eu vou obter o quê? O vetor aceleração também, certo? E o Humberto já quer voltar, mas tudo bem, a gente vai já, que ele já quer partir da aceleração e chegar no vetor posição. Tá? Então, aí a aceleração vai ser a derivada segunda do vetor posição. Tá? Eu vou pular aqui, mas olha só. Eu vou pular aqui os exemplos, mas é muito simples. Eu tenho uma equação de posição de um objeto. Aí quero calcular a velocidade para um t específico. Deriva e aplica o vetor, aplico no ponto, no parâmetro t. Velocidade escalar, que vai dar a taxa de variação de deslocamento por unidade do tempo. É calcular a norma do vetor. A aceleração, eu vou derivar o vetor velocidade, ou seja, eu estou calculando a derivada segunda do vetor posição. Ok? Já sabemos calcular limite de função vetorial? Digam que sim, mesmo que não seja verdade, para eu ficar... É bom de vez em quando se iludir, né? Não, mas sexta-feira a gente vai ficar sabendo. Já sabemos verificar se uma função vetorial é contínua ou não. E já sabemos calcular a derivada dela. Vetor normal unitário. Muito bem. Então, só falta calcular agora a integral, né, Humberto? E me digam aí, gente, quanto vale isso aí? T ao cubo sobre 3, né?
Muito bem. Olha, vocês estão igual a turma da manhã, um pessoal excelente de integral. E eu não sabia disso. Lá. Muito bem. Mas o que significa a gente dizer que a integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3? Mais uma constante. Exatamente isso. Quando você deriva a função que está fora, a gente fala assim, da função que está no integrando, né? Essa integral indefinida, dizer que a integral de t ao quadrado em relação à variável de integração sendo t é t ao cubo sobre 3, mais uma constante, significa dizer que quando eu derivo essa função de fora, dá essa função que está no integrando. Quanto que é a integral de dt? A gente está perguntando assim, olha, me diga aí todas as funções que quando você deriva dá 1 em relação a t, que é todas, a família. T, eu falei que quero todas. T mais uma constante, é a mesma coisa que T mais uma constante, porque essa integral indefinida, ela pede a família de todas as funções. Então, é T e qualquer a gente mostra que T dá 1 e qualquer outra que dá 1, ela é dessa forma, T mais uma constante, tá? Então, no geral, olha, a gente define assim, integral indefinida, função escalar. Integral indefinida de uma função f de t é uma função grande. O que significa? Que quando eu derivo a função que está fora da função que está dentro, a gente diz que essa f grande é uma primitiva da função de dentro, ok? E aí, para a função vetorial, gente, é exatamente a mesma coisa. Então, eu digo que uma integral indefinida de uma função vetorial, alfa, é uma função beta. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você deriva a função que está aqui fora, vai dar a função que está no integrando, tá? Mesmíssima coisa aqui. Derivada da função que está fora vai dar uma função que está dentro. Então, como é que eu vou calcular a derivada de função? Derivada não, integral. Como é que eu vou calcular a integral de uma função vetorial? Como está o nosso tempo aqui? Vou representar aqui uma função vetorial bidimensional, tá? Só para ficar mais fácil de escrever, para não ter que escrever tantas funções componentes, mas vocês vão ver que o raciocínio vale se tiver 3, 4, 5 N componentes, tá? Então, suponha que eu estou dizendo que a integral dessa função vetorial é uma outra função vetorial, que é uma alfa, que eu vou dizer que é uma beta, que é isso aqui, y1 de t, y2 de t. Mais um vetor constante. Aqui a constante é um vetor, tá, gente? Ah, o daqui, né? Obrigada. O que significa isso? Dizer que esta integral é este vetor. Que a derivada desta, da que está aqui. Então, isso significa que a derivada do vetor que está fora é o vetor que está no integrando, a função vetorial x1 de t, x2 de t. Certo? Mas como é que eu calculo essa derivada aqui? Que é a derivada dessa função vetorial? Não, é o limite, mas aplicando direto. Eu não calculo a derivada calculando a derivada de cada uma das funções, tá? Então, essa derivada aqui é a derivada de y1 de t, derivada de y2 de t. Isso é igual x1 de t. Agora eu estou dizendo este vetor é igual a este aqui. Quando é que dois vetores são iguais?
as coordenadas correspondentes são iguais, tá? Então, significa que y1, a derivada da função y1 é a função x1 de t. E que a derivada da função y2 é a função x2 de t. E o que significa agora isso? Estou dizendo, olha, quando eu derivo essa, eu obtenho esta. Como é que eu posso escrever isso em linguagem de integral? O que significa dizer? A integral de x1 é a y1, a y é uma primitiva, tá? Então, isso aqui significa dizer que, então, quando eu integro x1 de t, eu vou obter y1 de dt. Relação variável de integração. Eu vou obter a y1 de t. E vai valer para todas as que estiverem lá. Quando eu integro a x2 de t, eu vou obter o y2 de t. Então, moral da história. Eu dizia aqui que a integral, se a integral da função vetorial x1 de t, x2 de t, é esta função vetorial, mas eu cheguei à conclusão que esse y que está aqui, quem é ele? É a integral da primeira função componente, certo? Então, só vou substituir aqui esse y1, descobrimos que ele é a integral de x1 de t dt. O y2 é a integral de x2 de t dt. Ou seja, para a gente calcular a integral indefinida de uma função vetorial, é o vetor que tem como função coordenada a integral de cada um deles, certo? Mantém-se a mesma coisa que a gente viu para limite, para derivada, também para integral. Simples assim, né? Simples assim. Então, quem é a integral dessa função aí, gente? Eu vou calcular a integral da primeira função coordenada e a integral da segunda função coordenada. T ao quadrado 1 dt é a função vetorial que tem integral de t ao quadrado, variável t, integral de 1 dt. Integrais que nós já calculamos ainda há pouquinho. Aí aqui quero saber todas as funções que quando eu integro, eu derivo da t ao quadrado. Todas. T ao cubo sobre 3 mais uma constante, tá? Gente, não esquece aqui da constante. Todas as funções que quando eu derivo em relação a t dá 1. T mais uma constante K2, tá? Ok? Vocês podem fazer essa aí para a gente, por favor? É só você integrar a primeira, né? 1 sobre t, log natural de módulo de t, não esqueçam do módulo de t. Que a função ela pode estar definida para valores positivo e negativo. E a integral de seno. Ok? Tudo bem, gente? Precisa escrever? Não, né? Até porque eu acho que está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vou integrar cada uma das funções coordenadas. E mais as constantes, ok? Integral dessa daí é integrar cada uma das funções componentes. Aí eu vou ter que recordar um pouquinho agora as regras de integração, né, gente? O que dá a integral da primeira lá?
Ih, vocês não me responderam mais. E aí nem terminou ainda a aula. Então, simplesmente vou ter que calcular a integral de seno ao quadrado de t cosseno de t dt. Tá? É uma primitiva imediata, como a gente diz. Não, mas a gente dá uma arrumadinha lá, porque é um produto, no integrando a gente tem um produto, certo? E a gente tem a relação, uma delas é a derivada da outra, não é? Tá? Então, a gente pode fazer aqui uma mudança de variável. Se eu chamar, isso aqui que está ao quadrado, chamar u de seno de t. Né? Se eu chamar u de seno de t, então quem vai ser a diferencial de u? Derivada de u vai ficar cosseno de t dt, né? Diferencial de u. E aí eu vou substituir aqui seno de t, eu chamei de u, então vai ficar u ao quadrado. E esse cosseno de t dt, ó, é o du. Pronto, agora ficou uma primitiva imediata aí, integral de seno de u ao quadrado, que é ao cubo sobre 3. Né? Essa, aquela que a gente acabou de fazer esta aqui. Tá? Aí, não, eu só sei fazer para t, u ao cubo sobre 3. Mais a constante, né, gente? E aí depois a gente volta agora para a variável original, vai ficar então seno ao cubo sobre 3 mais t, tá? E assim a gente vai fazer para cada uma delas. Qual era a segunda? Essa aqui é a primeira função coordenada. A segunda a gente tinha t ao quadrado sobre t ao cubo mais 2 dt. É imediata, essa daí é uma primitiva imediata. Acho que eu vou pular essa porque eu quero fazer a questão do que o Humberto pediu. Gente, ali, uma primitiva imediata é só dar uma arrumadinha também, né? Porque olha só, eu tenho t ao cubo mais 2 aqui, mas se eu derivar vai ficar 3t ao quadrado. Aqui eu tenho 3t ao quadrado. Então, eu posso chamar u de t ao cubo mais 2. Tá? Usando esse recurso aqui, quando eu fizer isso, a diferencial de u vai ficar 3t ao quadrado dt. Né? E eu tenho isso aqui no integrando, que eu vou substituir. Né? Então, aí vai ficar assim a integral, usando esse recurso aqui. T ao quadrado sobre t ao quadrado vezes dt vai ficar 1/3 de t ao cubo. Eu vou passar esse 3 aqui para fora. Vai ficar o du. E embaixo vai ficar 1 sobre o du. Pronto. Transformei numa primitiva imediata, certo? E agora eu aplico e depois volto lá para o integrando. E a terceira. Sabemos calcular t seno de t? Aí tem que fazer por parte, tá? Porque é um produto que a gente tem, mas uma não é a derivada da outra, ok? Posso deixar com vocês? Ótimo. Olá, Humberto. Questão que o Humberto pediu. Não era isso que você queria voltar? Né? Então, olha só. Eu sei a equação de posição de um objeto, de uma partícula, é dada R de t. E aí, o que é fornecido aí é a velocidade, a aceleração. Tá? E ele quer obter a velocidade e a equação de posição. Então, o que eu tenho que fazer aí, gente? Tenho a equação de posição de uma partícula. Para eu chegar na velocidade, o que eu tenho que fazer? Eu vou derivar. Então, a operação que eu vou fazer é a derivação. Derivando essa, eu obtenho essa. Aí, para eu chegar no vetor aceleração da partícula, daqui é vetorial. Eu derivo novamente, né?
Agora, eu tenho este aqui e quero voltar para este aqui. Vou fazer a operação inversa, certo? Então, eu vou calcular aqui a integral. Vou integrar. Tenho o vetor velocidade. Para chegar no vetor posição, vou calcular, fazer a operação inversa. Vou calcular a integral, certo? Então, nesse caso aí, ele dá este aqui e pede esses vetores aí, ok? Então, a gente vai ter que calcular a integral. Lembrando que aí as constantes serão relevantes. Ainda não acabou o nosso tempo não, né? Temos quantos minutos aí, Vitor? 2 minutos dá para o Humberto calcular essa integral. Mas deixa eu ver o slide aí para pegar. Só quero destacar aqui, gente, olha só. TI mais elevado a TJ mais o elevado a menos TK. Então, eu tenho a aceleração e para obter a velocidade eu vou calcular, vou fazer aqui, calcular a integral da aceleração. Então, a velocidade vai ser a integral desse vetor aqui. Aí você já me fala, para ser rápido, para consumir os nossos 2 minutos, me falem aqui, integral de t ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração aqui, tá? Não esqueça da constante de integração. Vou calcular a segunda função componente aqui. E elevado a t, próprio elevado a t, mais uma constante de integração. E esse aqui, integral de e elevado a menos t, menos o e elevado a menos t, mais a constante de integração, tá? Só observar para vocês que essa constante de integração, então, este aqui é o vetor velocidade para um instante t qualquer. Agora, podemos ver o slide rapidinho? Ele diz que a velocidade inicial dessa partícula é o vetor k, tá? Isso aí vai me ajudar a determinar essas constantes, tá? Então, eu sei que, por um lado, a velocidade aplicada em zero é esse vetor quando eu substituo t por zero, certo? Que vai ficar aqui zero, então vai ficar k1. Aqui vai ficar e elevado a zero, que vai ficar 1, mais a constante k2. E aqui elevado a zero vai ficar menos 1, mais K3, tá? Pelo vetor que eu encontrei quando eu aplico zero, vai dar isso aí. Por outro lado, o problema diz, já precisamos ver os... é J ou é K? K, né? Ele diz que é K. Então, é isso aqui. E aí, eu vou comparar para determinar quem são as constantes, certo? Substituo aqui as constantes, integro de novo, vou obter o vetor posição. Ok? Ficou confusa, Ana Paula? A gente já... Aqui? Isso, porque ele disse que o vetor, para t igual a zero, é esse vetor aqui, certo? Só que o vetor que a gente encontrou, o v igual a zero, é este aqui. Então, igualando, eu determino as constantes. E aí, para a posição inicial, ele dá novamente outras condições, qual era a velocidade, a posição no instante t igual a zero. Eu vou determinar as outras constantes, ok? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Nos encontramos na quarta-feira.